Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo ali em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E a palavra de Deus diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Essa epístola, essa carta de Paulo é escrita a Timóteo, e essa é uma palavra de despedida de Paulo. Paulo, o apóstolo, escolhido por Deus para esse tempo, está aqui, não mais cheio de esperança, igual em outras cartas, na qual ele se encontra preso também. Mas aqui ele sente que é o final da vida dele. Ele sente que não tem mais como, que chegou o fim. E ele se despede de Timóteo com essas palavras. Ele diz que ele combateu esse bom combate, esse combate da fé, esse combate que não é como os outros combates, mas é um combate que tem a ver com o evangelho, é um combate pelas razões certas. E aí ele fala: eu estou terminando a corrida, está acabando, eu estou quase na linha de chegada, eu estou quase no meu fim. E por último, ele fala: eu guardei a minha fé, porque sim, eu tive combate, sim, eu estou quase no final da minha corrida, mas no meio de tudo isso, eu guardei uma coisa: eu guardei a minha fé. Paulo está indo para o corredor da morte, está para ser morto, o seu fim está próximo, mas ele nos deixa com essa palavra: guardar a fé. E nós vivemos em um tempo onde abandonar a fé se tornou uma opção cada vez mais comum. Gente que um dia caminhou com Deus, que orou, que serviu, que chorou na presença de Deus, mas hoje já não crê mais, hoje já não vive mais aquela vida de intimidade com Deus. E aí, de novo, talvez hoje você está bem, meu irmão. Talvez hoje você fala: não, eu jamais vou perder a minha fé, mas começa de leve, começa aos poucos. Como é que está a sua leitura bíblica? Como está o seu tempo de oração? Como está a sua intimidade com Deus, que vai além do domingo ou da quarta-feira, onde alguém teve que vir aqui orar, para então trazer uma mensagem para você? Como está a sua intimidade com Deus? Porque sem intimidade com Deus não tem como guardar a nossa fé, porque não tem como viver do alimento que alguém preparou o tempo inteiro. Chega um momento que é eu e Deus, e eu preciso ter relacionamento verdadeiro, profundo com Ele. Porque senão a gente está conhecendo um Deus que não faz sentido para nós, e que Ele é um Deus estético. Eu uso a correntinha no pescoço, eu tenho a tatuagem de cruz, eu venho para a igreja, eu posto meu stories cantando um louvor que eu gosto, eu leio o meu devocional, Café com Deus Pai pela manhã. Mas você conhece a Jesus? Ou tudo é só uma forma de se auto-encorajar e de se sentir melhor e de achar que, porque eu vou na igreja, então Deus vai me abençoar e Ele vai estender a mão e Ele vai me dar coisas que eu quero? Qual é a motivação pelo qual nós estamos aqui? Porque talvez a gente está acreditando em um Deus que é uma caricatura de Deus, não é quem Ele é verdadeiramente. É um desenho abstrato, modelado de acordo com as nossas vontades e quereres, mas não é a revelação de Deus verdadeiramente. É uma percepção nossa, é uma ideia nossa, mas não é o Deus que a Bíblia apresenta. Então por quê? Por que tem tanta gente que para no meio do caminho, tanta gente que se frustra e se afasta de Deus? Por que tanta gente sai da igreja e se desvia? E eu quero dar 3 motivos principais que eu enxergo no meio da vida cristã. O primeiro deles é o pecado. É esse motivo que não é externo, mas é interno. Eu enxergo que esse é o primeiro motivo pelo qual muitos param no meio do caminho. É um pecado não tratado, é que cresce e sufoca a tua fé de pouco em pouco. É aquela vida de: eu vou na igreja, eu gosto da palavra, eu acho legal as canções, mas a minha vida fora das 4 paredes de igreja, fora desse momento, ela é vivida de qualquer jeito, do jeito que eu acho que é o melhor para mim. E daquilo que a Bíblia fala que é pecado, e aí você vem para a igreja, você se sente bem aqui, mas isso não, de alguma maneira, isso não influencia em como você vive a partir daqui. E a gente não vem na igreja como
objetivo final. A gente vem na igreja para ser impulsionado, para então viver o resto da nossa semana como uma resposta do encontro que tivemos. Então, se eu tenho um encontro com Cristo, mas a minha vida não muda, do que valeu esse encontro? Se eu não vivo diferente a partir do momento que conheci a Cristo, então o que é Deus para você? O que é esse Jesus? E o que Ele veio para fazer? Se Ele não quer transformar a minha vida, se Ele não quer transformar a sua vida, Ele simplesmente fala, continue vivendo e fazendo tudo que você faz do jeito que você quer. Então para que serve Deus? Porque eu então me tornei o meu próprio Deus, fazendo de acordo com o que eu acho que deveria ser o melhor. E a tentação é o momento em que parece melhor fazer outra coisa do que a vontade de Deus. Pois a vontade de Deus, ela contraria as minhas expectativas, os meus desejos, ou exige algum tipo de sacrifício meu. Então não é que a pessoa acorda um dia e ela decide abandonar a fé. É que ela vai cedendo para o pecado de pouco a pouco. E aí o pecado vai se tornando comum, vai se tornando justificável, vai se tornando tolerável. Começa com uma pequena concessão ali, e aí depois vai virando uma atitude, vai se tornando um hábito, e daqui a um pouco o pecado está cauterizado. É quem eu sou. Porque a gente ama falar assim, não, eu não sou o que eu faço, eu sou quem Cristo diz que eu sou. O problema é que se a gente faz algo por muito tempo, a gente começa, a linha começa a se ficar distorcida em quem é o que eu faço e quem sou eu. Às vezes parece que é a mesma coisa, porque aquilo que eu faço começa a se tornar os meus hábitos, e eu sou um cumulativo dos meus hábitos, depois de 10, 15, 20, 30 anos. A pessoa não fuma, ela é um fumante. E isso tem sérias desenrolares disso. Tem sérios riscos que a pessoa está tomando no viver essa vida. E quando a pessoa vai ficando com esse pecado cauterizado, então daqui a um pouco ela vem e a fé dela está sufocada pelo pecado. Porque o pecado ele vai silenciando a voz de Deus, ele vai minando a confiança, e ele vai transformando um desvio pontual em um estilo de vida muitas vezes oculto. E a pior coisa é que a pessoa faz isso, e na hora que ela erra, na hora que ela percebe que ela está num problema, que ela não consegue mais se livrar daquele pecado, a tendência dela é fugir da presença de Deus e não fugir na direção de Deus. E aí é onde acontece o primeiro passo do porquê pessoas largam a igreja. É porque aí você vive no pecado e você se sente mal, e você sente o julgamento, e você sente a pressão, e você sente vergonha, é preenchido por culpa, e o pecado é isso, o diabo ele promete tudo e ele não entrega nada. Porque ele fala, se você fizer isso, você vai ser feliz. Se você fizer isso, você vai ter prazer. E você termina vazio e cheio de culpa e de vergonha. Então você se afasta de Deus. Você corre da direção dele. Porque a primeira coisa que Adão e Eva fazem quando eles pecam é se esconder de Deus. E Deus vai atrás deles, mas eles estão escondidos. Então a pergunta que eu tenho para você hoje é, o que está tentando te seduzir? Qual é o pecado que bate na tua porta? Qual é a tentação que você tem mais dificuldade de dizer não para ela? Qual é a tentação, o pecado que tem minado a voz de Deus na sua vida? Porque você precisa decidir hoje estar de pé. Não quando a tentação bater na tua porta. Hoje você precisa decidir quem você vai ser enquanto você está forte, enquanto você está em Cristo. Porque chegarão tempos onde novas tentações se levantarão, novas oportunidades se levantarão. E hoje que você está bem com Deus, e você está pensando, essa pregação não é para mim. Não, justamente ela é para você. Enquanto você está forte, decida os seus limites, decida quem você vai ser quando a tentação chegar e bater na tua porta, meu irmão. Porque agora que você está forte, e você está bem com Deus, é o momento que você precisa decidir quais são as áreas que você não vai ceder, porque você sabe as suas áreas de fraqueza. Nós sabemos, eu sei as minhas, eu não sou perfeito, meu irmão. Eu não estou pregando aqui porque eu sou melhor do que ninguém, mas eu sei quais são as áreas aonde eu preciso cuidar, porque senão elas irão me afastar de Deus, e no final, quando a culpa e a vergonha batem, ao invés de correr na direção de Cristo, nós corremos na direção oposta. Então a primeira coisa que nos faz parar
A primeira coisa que nos faz perder a fé é o pecado. E a segunda coisa é a desilusão com as pessoas. É quando amigos se tornam feridas. E nós enxergamos isso na vida de Paulo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, a palavra continua: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Paulo sabe o que é criar expectativa em pessoas e ser frustrado. E não em qualquer pessoa, mas em pessoa da igreja. Porque essa é a questão, você chega aqui dentro e você imagina, lá fora eu fui traído, mentiram para mim, me enganaram, fizeram todo tipo de coisa errada comigo. E agora eu estou indo para a igreja, então lá vai dar tudo certo. Lá todo mundo é fiel, lá ninguém vai falar mal de mim pelas costas, nada vai acontecer de errado, ninguém vai fofocar sobre a minha vida. Me desculpe, meu irmão, não é o céu ainda, é a igreja. E a igreja não é perfeita porque eu e você estamos nela. Se a nossa expectativa é que a igreja vai ser perfeita, e que a gente não vai se machucar com ninguém, que ninguém vai nos ferir, que ninguém vai mentir, que ninguém vai nos usar, manipular, nós estamos achando que chegamos no céu. Mas isso não é uma realidade. Agora, a sua expectativa não pode ser porque tem pessoas imperfeitas, então eu não vou me abrir, porque senão a gente está fadado a não ter nenhum relacionamento, nenhum vínculo, nenhuma profundidade em lugar nenhum. Mas nós somos chamados a cuidarmos para quem nós abrimos o nosso coração. Não é todo mundo que professa a mesma fé que você, que senta do lado da cadeira que você está sentando, que tem que ser o seu melhor amigo e conhecer o teu coração profundamente. Você não tem que pedir conselho de todo mundo. Então cuidado, porque se a tua expectativa estiver inteira em pessoas, quando alguém te trair ou quando alguém falhar com você, você vai perder a fé no meio do caminho. Tem muita gente que foi ofendido pela igreja, ignorado, traído, ferido, machucado. Gente que entrou na igreja buscando cura, mas recebeu julgamento. Gente que entrou aqui buscando amigos e encontrou traidores. Gente que sofreu e achou que aqui ia encontrar empatia, um abraço, mas encontrou julgamento. Porque a igreja tem todo tipo de gente. E tem pessoas que estão no processo de serem transformados à imagem de Jesus ainda. Então cuidado com a expectativa que você coloca nas pessoas. No grande homem de Deus, quantas pessoas por causa da falha de um pastor, a fé delas vai embora. Mas a sua fé não está no pastor, mas naquele que o pastor prega. Está em Cristo Jesus, aonde está firmado a sua fé. É na igreja tal, é na placa da igreja, é no pregador. Isso só mostra que você não tem um relacionamento com Jesus, porque a sua fé depende de um homem. E não deveria depender de ninguém, a não ser do único homem, Deus, Jesus Cristo, que morreu por você e ressuscitou para te dar uma nova vida. A minha fé não pode estar em pessoas, nem a minha expectativa. Eu não tenho que vir para a igreja esperando o grande homem de Deus pregar, eu tenho que vir para a igreja pensando em me tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Essa tem que ser a sua expectativa. Aqui são funções diferentes, são ministérios diferentes, chamados diferentes, mas o chamado principal de todo cristão é se tornar como Cristo, é se tornar como Jesus. Não é o pastor que tem que ser mais santo que você, é você que tem que ser igual a Jesus, tanto quanto o pastor. E quando um pastor, um líder falha e muita gente se machuca no meio do processo, a Bíblia fala, ai daquele pelo qual o escândalo veio e que machucou um desses pequeninos aqui. Só que isso Deus vai julgar, porque Ele é o justo juiz no tempo certo. Mas eu acho que Deus também vai chegar conosco e falar assim, poxa, mas a gente não tinha um relacionamento de verdade? O que tinha essa terceira pessoa aqui que com a falha dele eu perdi a minha fé? O que você vai falar para Deus naquele dia? Quando você falar assim, mas a gente teve um encontro, eu me derramei na sua vida, eu me importei, Deus ele se fez real, se fez presente, começou a transformar a tua história, começou a tocar a sua família, mas por causa de alguém.
Você abriu mão de tudo isso, largou tudo isso, e às vezes eu sinto que Deus vai olhar para a gente e falou assim, e isso daqui? Sim, Ele vai julgar com justiça aquele que fez o outro tropeçar, mas e você? Como você vai olhar para Deus, como eu vou olhar para Deus? E falar assim, depois de tantos encontros, depois de tantos cultos, depois de tantas orações, depois de tantos versículos lidos, depois de tantos anos na igreja, alguém fez alguma coisa errada e eu joguei tudo fora por causa disso. A gente precisa ser homem e mulher de Deus o suficiente para o quê? Assumir os nossos BOs. Porque se alguém pular da ponte, eu não vou pular atrás, meu irmão. Então não tem como, não, mas alguém, o meu líder de GC que cuidava de mim, ele saiu da igreja. E o que tem você a ver com isso? A sua fé não está no seu líder de GC, não está no seu coordenador, não está no seu líder de ministério, não está no seu pastor, está em Cristo, ou pelo menos deve estar em Cristo. Não coloque a sua expectativa do outro te fazer feliz, seja feliz, essa decisão é sua. Eu lembro das palavras do meu pai, quando eu era criança, eu ouvi muita coisa errada na igreja, eu cresci numa família pastoral. Mas meu pai falava assim, Natan, olha para Jesus. Porque se você olhar para a esquerda ou para a direita, se você olhar para outro lugar, as coisas começam a complicar, mas a sua fé tem que ser inteira em Jesus, apontada para Jesus, direcionada para Jesus. E você saiu numa quarta-feira à noite, pensando que hoje seria rosas e alegria. Mas isso aqui vai te sustentar, meu irmão, porque eu não estou interessado em aplauso momentâneo, mas na tua eternidade. É na tua vida com Deus, é na tua eternidade com Ele. Com isso eu não estou falando para você se isolar, viva em comunhão, é necessário. Mas coloque a expectativa na dose certa com as pessoas. Não saia se abrindo para todo mundo não, meu irmão. Cuide do seu coração, zele por ele, mas viva em comunhão. Tem muita gente aqui que é de verdade, que ama a gente, que está pronto a te ajudar, a te aconselhar, a te carregar quando você está caído. Eu sei que eu só estou de pé porque teve muita irmã do círculo de oração a vida inteira orando por mim, eu tenho total confiança nisso. Algumas falavam do meu cabelo, outras falavam, mas a maioria era bênção. A maioria era bênção. Ache-os abençoados, meu irmão. Não aquele tipo que você fala assim, ou abençoado. Mas aquele que é verdadeiramente abençoado, aquele que tem uma vida onde tem o tipo de fruto, o tipo de vida que você gostaria de ter, o tipo de relacionamento com Deus que você gostaria de ter, o tipo de relacionamento com os filhos que você gostaria de ter, o tipo de relacionamento com o seu cônjuge que você gostaria de ter. A pior coisa que você pode fazer é pedir conselho para quem tem uma vida que você não deseja ter. Você não deseja ter a espiritualidade daquela pessoa, você não deseja ter a família daquela pessoa, você não deseja ter o emprego daquela pessoa, e lá está você pedindo conselho para ela. Me ajuda aqui, o que você pensa sobre isso? Não pensa nada, porque a vida dele é o resultado da própria pergunta. Qual expectativa você tem colocado em cima das pessoas? Quem decepcionou você e fez você esfriar? Em quem você colocou expectativa demais? Quem está fazendo você se afastar da fé? E aí Paulo, ele termina assim em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, mas Paulo diz, todos me abandonaram, porém o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Quando todos me abandonaram, Deus estava lá. No meio da prisão, no meio da dificuldade, no meio da incerteza, Deus estava. Gente vai errar com você. Agora seja humilde o suficiente para entender que você também já errou com pessoas. Porque a gente é sempre o coitado da história, meu irmão. A gente é sempre aquele que foi humilhado, que foi atingido, que foi envergonhado, que foi traído. A gente nunca é aquele que participou da mesa da fofoca. A gente nunca é aquele que apunhalou pelas costas. A gente nunca é aquele que traiu a confiança de alguém. A gente nunca é.
Nós sempre somos os mocinhos da história. Nós sempre lemos a Bíblia achando que nós somos como Jesus. Que a gente está ali do lado dos discípulos pensando, a gente é do grupo certo aqui. A gente nunca é o fariseu, a gente nunca é o religioso, a gente nunca é o personagem ruim da Bíblia. A gente sempre é o abençoado. Acho que a gente precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que tem pessoas aqui que talvez saíram da igreja por causa de nós. Nós fomos o algoz daquela história, nós fomos o vilão daquela história, porque todos nós somos heróis e também somos vilões. Então a gente precisa ter a misericórdia sobre também quem nos traiu, porque Deus não morreu para perdoar só os meus pecados, Ele morreu por aqueles que pecaram contra mim. Aquela pessoa que te causa aflição, dor, sofrimento, e que você fala, essa pessoa é a razão de toda a tristeza que eu enfrento. Jesus também morreu pelo pecado dela, mesmo quando esse pecado é contra você. Porque Jesus morreu até por aqueles que pecaram contra Ele. Entenda que Deus quer usar a sua vida como exemplo. Você precisa encarnar Cristo e perdoar aquele que te ofendeu, porque se você deixar com que isso gere um tumulto na sua alma, o que vai acontecer no meio do caminho é você irá perder a sua fé. Não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. E a última frustração, motivo que faz com que as pessoas percam a fé é a frustração com Deus. É quando, o que nos faz parar é quando a gente fica esperando de Deus aquilo que Ele nunca prometeu nos dar. E aí quando não acontece, a gente perde a nossa fé. São expectativas irreais ou não atendidas. A gente coloca aquela expectativa que Deus vai nos dar carro novo, de que Deus vai nos abençoar, de que você vai ganhar na Mega Sena, que você vai ter uma casa incrível na beira-mar, e Deus não está interessado em tudo isso. Ele nunca te prometeu que você nunca iria sofrer, que nunca haveria problema, que você nunca enfrentaria reveses na sua vida, que você nunca iria perder o emprego, que você talvez nunca vai ter o carro dos sonhos, e tudo bem, meu irmão. É criança que sapateia e rola no chão quando não ganha o que quer. Deus espera mais de nós. É um relacionamento íntimo, é uma troca, é um desenvolver, é um mergulhar nesse relacionamento que está disponível para você. Isso significa que você não pode pedir? Não, pelo contrário, meu irmão. Peça e peça com fé, porque Jesus ensinou. Você pode ter desejo. Eu que não estou aqui para gorar teu carro novo, não. Você quer ter um carro novo e está orando para Deus te abençoar? Amém, meu irmão. Agora, e se Ele não te der? Como fica a sua fé? Como fica o seu relacionamento com Ele? Como fica a tua expectativa? Você fica 2 meses sem vir para a igreja quando Deus te diz um não? Ou não, no próximo dia você está lá com a Bíblia aberta, orando a Deus, porque não é sobre o que Ele pode te dar, é sobre o que Ele já te deu, Cristo Jesus na cruz do Calvário. O contentamento vem quando nós entendemos que já temos mais do que nós merecemos. E a voz do inimigo é sempre aquela, olhou para Adão e Eva, feliz no jardim, podiam comer de todas as outras frutas, mas ele olhou e falou assim, mas tem aquela ali, ó. O diabo acha brecha na nossa vida, quando ele nos oferece uma perspectiva negativa sobre tudo aquilo que Deus já nos deu, e ele decide focar naquilo que eu ainda não ganhei. Então eu começo a perder a minha fé. Agora, um Deus que me dá tudo o que eu quero, não é um Deus, é um ídolo. E o ídolo, ele se move através de oferenda. A pessoa vai lá, traz a oferenda, então o ídolo dá para ele o que ele gostaria de ter. Só que essa oferenda ao ídolo é, na verdade, a idolatria do meu próprio desejo, é o que eu quero. Então o ídolo, por isso que ídolo não é um Deus. Porque ele é uma cópia minha, ele me dá o que eu já quero, eu trago algo para ele, e ele me dá algo em retorno, e é esse relacionamento. E então, eu sou o meu próprio Deus, porque o meu desejo está reinando.
E o pecado de Adão e Eva começa com o quê? Exatamente querendo ser Deus. O diabo chega para Adão e Eva e fala: se você comer desse fruto, você será como Deus. O primeiro pecado tem na raiz dele o desejo, a vontade, o eu. É o meu ego, do meu jeito, é quando eu quero. Agora Jesus nunca disse: me traz uma oferenda e eu te dou o que você quiser. Mas quem fala para Jesus: se prostrado me adorares, tudo eu te darei. Quem que faz isso? O diabo. Quem promete tudo não é Deus, é o diabo. Naquela igreja, você tem tudo o que quer, mas você perde a sua alma. Aqui Deus te chama para um relacionamento vivo. E Ele fala: eu não vou te dar tudo o que você quer, mas eu vou te forjar a ser um homem e uma mulher diferente, que tem vida e vida em abundância, vida de verdade, que não é mexido pelo que o mundo tem a oferecer. A alegria dele não depende da conta bancária, mas ele é movido por algo maior do que isso. Porque nada paga colocar a cabeça no travesseiro e saber que você é salvo, porque Jesus morreu por você. Nada paga ter paz de espírito com Deus, sabendo que você não é inimigo de Deus, mas você tem um relacionamento com Ele. Nada paga você não ser preenchido por ansiedade, porque você sabe que tem um Deus que está cuidando de você. Nada paga você ter alegria que não depende da circunstância, meu irmão. Nada paga. Essa alegria que vem de dentro, essa alegria que não é o fora que está tentando entrar, é o de dentro que vê tudo que está lá fora de uma maneira diferente, porque essa alegria é a que Cristo está gerando em você. É esse amor verdadeiro da cruz, provado, visto, experimentado, é o que Deus tem para mim e para você. O convite de Jesus, mais desafiador, o convite da Bíblia, na verdade, é provar e ver de que o Senhor é bom. A gente precisa parar de provar culto e começar a provar quem Deus é. A gente precisa abrir a Bíblia, a gente precisa ler, e a gente precisa ter momento com Deus, aonde Deus se faz presente no nosso meio, e a gente sente tanto a presença dEle, que aquilo ali nos satisfaz, aquilo ali nos preenche. E sim, a gente ainda vai querer um monte de outras coisas, a gente ainda vai ter um monte de sonho, não estou pregando contra isso. Mas eu só não quero que no meio dos seus sonhos, você crie expectativas tão grandes que Deus tem que te dar, senão você não vai ser feliz, que quando Ele não te dá, você perde a sua fé no meio do caminho. Quanta gente que você conhece que tem uma vida alegre, feliz, verdadeira, mas que não tem tudo o que quer. Quanta gente que foi fiel a Deus, que orou, que jejuou, que tem uma vida com Deus, e mesmo assim, teve problemas na vida. Ou ao contrário, quanta gente que você conheceu que chegou agora na igreja e já está todo abençoadinho. Já conseguiu a promoção no trabalho, já deu tudo certo, já arranjou namorada, já comprou o primeiro apartamento e você está aqui: Deus, eu estou aqui há 30 anos e ainda nada. Mas essa é a questão. É para isso que existe graça. É para eu e você, nós sermos abençoados enquanto Deus conserta a gente. Porque Deus, Ele não abençoa só quem faz tudo certinho. O sol nasce para o justo e o injusto, para aquele que serve a Deus e para o ímpio. O sol nasce para todos, a chuva vem para todos. Agora, a graça é isso. Deus abençoa aquele que é ímpio, aquele que não crê nele, aquele que blasfema, aquele que não acredita nele, o ateu. Porque isso é graça. Deus vai nos abençoando enquanto Ele conserta a gente, nos muda de dentro para fora. E como que eu vivo diferente dessa realidade de querer tudo para mim, onde o meu ego reina sobre a minha própria vida? É morrer, meu irmão. Você precisa morrer um pouco. Você precisa negar a si mesmo. Porque a vida não é sobre você e não é sobre mim. O mundo não gira ao nosso redor. Não termina em nós. Você é apenas uma ponte para o que Deus quer fazer na vida do outro, através de você. E você está querendo que tudo termine em você, enquanto Deus quer usar a tua vida como ponte para que mais pessoas conheçam a Ele. Seja livre. Negue-se a si mesmo, porque esse é o caminho para a libertação. É sair da prisão do próprio ego, do próprio eu, das minhas vontades, dos meus desejos, do meu jeito, do meu prazer. A grande experiência da vida não é sair das dificuldades
e nem resolvê-las, mas encontrar Deus no meio de tudo isso. O que Deus está querendo fazer no meio de tudo isso? Porque no meio de toda circunstância, de toda dificuldade, de todo problema, eu creio que Deus é fiel. Então eu tenho que ver a minha vida através das lentes de que Deus é bom e Ele me ama. E não ao contrário, enxergar a minha vida e porque está ruim, porque as coisas estão complicadas, então Deus não me ama. Eu tenho que usar a lente de Deus para ver o mundo e não a lente do mundo para ver Deus. E julgar quem Ele é. Se Deus é bom, então Ele deve estar fazendo alguma coisa, porque a promessa dEle é que Ele nunca me deixaria e nem me abandonaria. A promessa de Deus para a minha vida é que Ele morreu para que eu fosse filho de Deus. E isso eu sei, eu sou filho de Deus. E Deus sabe como tratar os seus filhos. E aí o salmista ele fala assim, ó, o teu amor é melhor do que a vida. Eu acho que para a gente não perder a nossa fé no meio do caminho, a gente precisa experimentar esse nível de fé. Que o amor dele é maior do que a vida, é melhor do que a vida. Então não importa se eu tenho tudo o que eu queria, ou se as coisas são do jeito que eu esperava, ou se pessoas me traíram, ou se o pecado está me tentando, o amor dele é melhor do que a vida. Não há nada que eu poderia ter, seja pecado, sejam pessoas, sejam os meus desejos e expectativas sobre Deus, que seja melhor do que Ele mesmo. Porque Ele é a nossa herança. Sabe qual é o presente de ser cristão? É ter Cristo, é ser como Ele. Esse é o presente. É ter essa vida, essa qualidade de vida sendo construída dentro de você. E para encerrar, eu quero ler Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. E a palavra diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tendo os olhos fitos em Jesus, corramos com perseverança a corrida. Como que a gente não perde a nossa fé? Como que a gente persevera? Como que a gente continua com os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumidor da nossa fé? Se os meus olhos estão nele, Ele é o autor da minha fé. Quando eu olho para Ele, eu não perco a fé. A minha fé é aumentada, é engrandecida. Porque os meus olhos não estão na minha circunstância, na minha conta bancária, no que eu não tenho. A minha fé está nele. Quando eu olho para Ele, Ele aumenta. Porque quando eu olho para Ele, eu vejo cravo em suas mãos, eu vejo cravo nos seus pés, eu vejo o amor de Deus derramado sobre mim. Então eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que eu não fui abandonado. Porque a marca em suas mãos, a marca em seus pés, são a prova de que Deus me ama, e Ele caminha na minha e na sua direção. O mundo não é prova que Ele nos ama, os bens materiais não são prova que Ele nos ama, a família perfeita, relacionamentos incríveis e saudáveis, não são prova de que Ele nos ama, a cruz é prova que Ele nos ama. Aquelas mãos perfuradas, os pés perfurados, são a prova de Deus ao mundo que Ele nos ama. E quando eu olho para Ele, eu não preciso perder a minha fé, mas a minha fé é engrandecida, é construída, é fundamentada, é alicerçada naquele que tem mãos e pés furados. E aí Jesus, para que olhar para Jesus? Porque quando Jesus olha para mim e para você, Ele também foi traído por pessoas. Ele pede para os amigos mais íntimos orarem com eles, e todos eles dormem e deixam Jesus no momento de maior agonia. Um promete que vai com ele até a cruz, e quando a cruz chega, amigos largaram, pessoas correram, expectativas foram frustradas, e aí Jesus é abandonado, é traído. Jesus sabe o que é ser traído por pessoas, Jesus sabe o que é participar e viver na vida que nós temos aqui na solidão, porque pessoas nos abandonaram no meio do caminho. Jesus sabe o que é passar pelo que você passa. Por isso que eu preciso manter os meus olhos fixos nele, porque Ele sabe a sua dor, Ele sabe a minha dor.
Eu mantenho os olhos nele porque Jesus no Getsemane pediu ao Pai que afastasse o cálice, mas não foi possível, porque a hora tinha chegado, a hora dele veio. O céu não tinha plano B. Aquela era a razão pela qual ele veio ao mundo. E esse é o preço de quem nós somos. Nós viemos para um propósito. Mas esse Deus encarnado, ele viveu o que nós vivemos. Então Jesus olha para você hoje e fala: eu já passei por aí. Eu já estive aí onde você está. Eu sei o que é pedir alguma coisa para Deus e Deus falar: não, esse cálice você vai ter que tomar. Eu sei o que é ser traído por pessoas e enganado. Eu sei o que é fazer uma oração e Deus dizer não, mesmo sendo filho de Deus. Olha isso, meu irmão, ouvir não de Deus não significa que Ele não te ama. Ouvir não de Deus não significa que Ele não é com você e por você. Jesus ouviu não de Deus, e Ele era o próprio Filho amado de Deus, o Filho unigênito. Quando Deus diz não para você, não tem a ver com falta de amor, é porque Ele te ama. Jesus te ama. Então não desanima, não permita que o teu coração endureça no meio do caminho. Não perca a sua fé nas andanças da vida, nas expectativas sobre pessoas, sobre Deus, no pecado que tanto tenta te agarrar e te suprimir e te diminuir. Continua, permaneça com o coração não endurecido, mas voltado a Ele, com os seus olhos fixos nele. Não para no meio do caminho, porque Jesus na cruz, Ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Deus, naquele momento, estava indo nos adotar. Jesus se sente abandonado na cruz, mas tinha um motivo: a minha e a sua adoção. Tinha um motivo, porque Deus nunca abandona os seus se Ele não for para buscar outros, meu irmão. Jesus se sente abandonado na cruz porque Deus estava caminhando na minha e na sua direção. Ele foi no orfanato do mundo nos adotar, porque a vida de Jesus não era sobre Ele, mas era derramada como sacrifício vivo. Então o convite de Jesus para você é: não desista, porque eu sei o que é carregar uma cruz. Eu sei o que é ser abandonado por pessoas que você confiou e amou, e que te traíram e te abandonaram quando você mais precisava. Eu sei o que é pedir coisas para Deus e não as ter, e não ter oração respondida, e não ter no que no momento eu acho e vejo que é bênção. Eu sei o que é isso. Então, se você está lutando contra o pecado hoje, se você está ferido com pessoas, se você está frustrado com Deus, deixa eu te dizer uma coisa: não pare, não abandone a sua fé, não largue a sua cruz, porque o mesmo Deus que sustentou Paulo, que ressuscitou Jesus, está aqui para te colocar de pé e dizer: ainda que você ande no vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque eu estou com você.